tema para mim, Jesus, é o tema dos temas. E quando eu fui convidada a falar sobre um capítulo desse livro, eu confesso que este é um dos meus livros de cabeceira. Eu já o li e reli diversas vezes. O grupo do qual eu faço parte em Taguara já o estudou afinco. E ele é um livro que em muitos momentos ele me serve como um guia espiritual. Então fica a dica. Todos os dias, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro a gente precisa pensar quando foi que Jesus disse isso. Ele disse isso após ter sido passado pelo sepulcro. Ele disse isso após as mulheres terem com ele e encontrarem então o sepulcro vazio. E anjos dizerem a essas mulheres: ele não está aqui porque a profecia se realizou e ele ressuscitou. Um tempo depois, os discípulos obedecem a Jesus e vão ao monte, em que antes desta frase existe uma outra que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes aos discípulos reunidos, dizendo-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, queridos e queridas, não estamos falando apenas de um Jesus que passou pelo planeta. Estamos falando do Cristo que passa, o único Cristo deste planeta, que passa então pela encarnação, e neste momento ele já está no auge da sua glória, tendo recobrado todos os poderes possíveis desse mundo material, do planeta Terra encarnado, do mundo imaterial espiritual do planeta Terra e o poder do céu. Portanto, se nós conhecemos Jesus encarnado na sua magnitude, amplifiquem-se isso milhares de vezes, infinitas vezes, para compreender que é esse Jesus quem nos diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que são séculos? Tempo. É quando Jesus nos diz: eu estou com você todos os dias, até que não haja mais necessidade de haver tempo. A nossa mente humana ainda não consegue compreender a vida sem o tempo e o espaço. E Jesus nos diz que estará conosco todos os dias, até que não mais necessitemos de tempo e de espaço. Conseguem compreender a grandiosidade? E aí entra o professor Emmanuel. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Portanto, você vai ter a inspiração de Jesus desde que você identifique o rumo certo. Fácil ou difícil a gente identificar o rumo certo das nossas vidas? Muito difícil. O rumo certo quer dizer a porta estreita. O rumo certo quer dizer quando o meu coração e quando a minha mente estão em sintonia e eu percebo que aquilo faz sentido para mim. O que é sentido? É quando eu realizo algo e nesse algo eu me sinto inteira, eu me sinto inteiro. É quando a gente termina qualquer tarefa, qualquer projeto, ou quando a gente inicia qualquer tarefa, qualquer projeto, e aí a gente sente assim, nu de mineiro. Que delícia! Tem um negócio aqui, um trem dentro de mim que me fala que eu estou no lugar certo. Não é a glória externa advinda do mundo. O que nos dá sentido são os nossos valores morais evoluídos, os nossos sentimentos evoluídos e os nossos pensamentos a cargo destes valores. Numa sociedade como a nossa, em que nós temos valores desvirtuados, é muito difícil reconhecermos o rumo certo. Rumo certo tem a ver com a sua história, rumo certo tem a ver com seus ancestrais,
Rumo certo tem a ver com o que você aprendeu desde a sua infância. Rumo certo tem a ver com libertação de traumas, crenças limitantes, superação dos seus medos. Rumo certo quer dizer fazer aquilo que só você, do seu jeito único e irrepetível, consegue fazer nessa terra. E pasmem, em minha profissão, eu sou psicoterapeuta já há 18 anos, a grande maioria das pessoas temem não realizarem o seu rumo certo, porque acham que sempre o rumo certo carece de aprovação externa, de status e de poder. E na maioria das vezes, o que faz com que o nosso coração fique aconchegado, quentinho, é algo que não vai depender de status nem de poder. Status, poder e dinheiro são consequências naturais do rumo certo. Porque status, dinheiro e poder é aquilo que esse mundo nos oferta. E muitas vezes nos serve como tentações. Portanto, rumo certo é: qual é mesmo o meu plano reencarnatório? O que faz com que eu tenha a certeza de que eu estou sendo o melhor de mim para o outro? Isso é rumo certo. Rumo certo, então, meu querido, minha querida, não é quando eu vou a algum lugar e alguém vira para mim e fala: nossa, você merece todos os aplausos do mundo. Rumo certo é quando eu, à noite, ou em meditação, ou em contemplação, ou em algum momento de solitude, aquela solidão na qual eu me basto, eu digo: não é que isso tem verdade para mim? Não é que isso está a serviço de algo maior do que eu? Anotem essa dica. Rumo certo é igual a sucesso. Sucesso é quando nós acordamos todos os dias e realizamos algo maior do que nós mesmos. E não busquem grandes exemplos. Busquem no dia a dia de vocês, quando é que vocês fizeram algo que foi útil ao outro. E que se você partir hoje, alguém vai dizer: eu sinto falta dessa pessoa, porque ela me ensinou, ela me ajudou, ela me amparou, ela me foi exemplo. Conseguem entender? Aí Jesus é o exemplo, mas não o exemplo como alguém que apenas sabe. Jesus é o exemplo de quem sabe e faz. Ao encarnar, e diga-se de passagem, quando nós realizamos profundos estudos da Bíblia, nós temos o conhecimento de que o planeta Terra foi construído por Jesus. Ele não só administra o planeta, como ele construiu este planeta. E num determinado momento, além do seu rebanho oferecido pelo Criador, Jesus adotou outros rebanhos como se seus fossem. É aí que a gente vê os exilados chegando ao planeta. Estamos falando desse espírito que, assim que foi concebido espiritualmente por Deus, a ele retornou. Não caiu vibracionalmente, não se afastou do Pai. E ele encarna. O que isso quer dizer? É o Verbo em Deus que se faz carne, para provar que é possível vencer a matéria. E não se enganem, rumo certo muitas vezes está dentro da nossa casa, e antes da nossa casa está dentro do nosso corpo. Rumo certo é perceber: existe algum problema físico em mim que eu preciso tratar? Algum problema mental que eu preciso tratar? Algum problema nas minhas relações? Algum problema no meu trabalho? Com o que trabalho? Isso é rumo certo. E Emmanuel nos traz: a atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Cientificamente já consegue-se comprovar que nós atuamos
em uma área do cérebro diferenciada quando nós estamos tomando um passe, fazendo uma oração ou prece, um momento de meditação, um momento de contemplação, porque a nossa mente foge do espaço-tempo. Espaço-tempo é algo que a gente consegue compreender quando nós observamos o nosso comportamento realizando algo que agrada ou desagrada. Vocês querem um exemplo típico disso? Quem aqui já se apaixonou e achou que o tempo ao lado do ser apaixonado voou ou não? Quando nós estamos apaixonados, a gente olha e são 6 horas da tarde. Eu juro, quando a gente olha depois, achando que se passaram 15 minutos, a gente fala, 10 horas, vamos ficar só mais um pouquinho? E o só mais um pouquinho vira para o outro dia, vira 1 hora da manhã, 2 horas. Não é assim? Portanto, os sorrisos condenam, gente. Quem já se apaixonou essa hora sorri, né? O que a gente percebe? Que o nosso cérebro funciona na paixão de uma forma diferenciada. Vou dar um outro exemplo de como o nosso cérebro estica o tempo. Alguém aqui já teve a oportunidade de acompanhar um doente no hospital em CTI durante vários dias? Chega um momento dentro do hospital que você não sabe que horas é aquilo, nem que dia da semana que é, nem se o mês já passou. Você olha e fala 2 horas. Aí um tempo depois você fala, nossa, já deve ter passado 3 horas. Nossa, 2h10. Portanto, as nossas experiências, elas nos mostram que racionalmente, como nós compreendemos passado, presente e futuro, é um pouquinho diferente de como a gente tem pensado racionalmente. Portanto, eis aqui um pulo do gato. Compreender e aceitar Jesus não é algo alegórico. Compreender Jesus é quem é este homem. O que ele fez, como ele construiu esse planeta. Ele era chamado de o grande oleiro. Por que ele traz essa denominação? Como ele foi capaz de construir este planeta? E tem livros maravilhosos pelas mãos de Chico que nos informam isso. Então, conhecer Jesus faz com que nós nos aproximemos dele. Mas a gente conhece e precisa sentir, a gente precisa invocar o Cristo. E pasmem, não é incomum relatos de pessoas nas diversas religiões cristãs que dizem que receberam a visita do Mestre. Nós nos sentimos tão indignos, e isso tem a ver com o nosso passado de culpa, de remorso e de arrependimento em vidas passadas. Mnemonicamente, nós nos esquecemos das vidas passadas. Mesmo aquelas pessoas que passam pela terapia da regressão, não se vê a vida toda anterior. Nenhuma vida total é permitido ser vista. Se vê flashes de sofrimento e de dor que justifica o sofrimento atual. Nós temos, por misericórdia divina, em mundos evoluídos essa amnésia não mais existe. Os seres de lá e os seres que nós seremos podem, sim, saber do que fizeram e quem foram em vidas passadas, porque não tem ego, vaidade, orgulho e egoísmo mais. Enquanto nós estamos nesse mundo, eu posso dizer, em transição com essas nossas características, a memória ela precisa ser esquecida, para que a gente possa conviver com os nossos inimigos, com os nossos erros, com os nossos enganos. Mas aquilo que é do campo do sentimento e do afeto não sofre esse tipo de amnésia. Nós nos lembramos racionalmente? Não. Mas eu vou usar um termo, nós nos lembramos afetivamente, emocionalmente de vidas passadas. Tanto é que nós temos mais aptidões por uma área do que por outras. Nós temos um tema central da nossa alma, que é aquilo que a gente busca em vida, e isso tem a ver com vidas passadas. E nós afetivamente reconhecemos amigos e inimigos dentro do nosso lar, no nosso campo de trabalho, dentro da casa espírita, onde quer que nós frequentemos.
Portanto, há uma necessidade urgente de conhecermos Jesus. Mas há uma necessidade ainda mais urgente de aceitarmos e de nos aproximarmos de Jesus. Como? Compreendendo que, sim, existem erros de vidas passadas que são meus. E eu vou exercer a autorresponsabilidade sobre eles. Não me lembro deles, mas eu sei que a conta me há de chegar. A culpa, o remorso e o arrependimento nos impedem de aceitarmos a presença do Cristo. Conseguem perceber isso? É como se o Cristo estivesse para mim e todas as vezes em que eu me sentisse culpado ou arrependido, eu desse um passo atrás para não ter o contato com esse ser de luz. Como é que a gente vivencia isso? Quando eu me nego a conhecer o Cristo, a ler sobre o Cristo, a estudar sobre o Cristo, a orar e principalmente a acreditar que Ele olha para mim. Acreditar que Ele opera na minha vida, que Ele cuida de mim. E aí, meus queridos e minhas queridas, tem algo que é extremamente importante. Jesus não cuida de você apenas porque você merece, como irmão menor, a ajuda do irmão maior que Ele é. Jesus cuida de você porque Ele sabe de toda a sua potencialidade. Ele sabe de todos os seus talentos. E Ele sabe aonde você será útil na obra do Pai. Daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos, daqui a 100.000 anos e para todo o infinito. Portanto, acordemos. O Cristo nos chama não apenas para um resgate kármico através do amor, porque em Bíblia a gente lê que é o amor que cobre a multidão dos pecados, não é o sofrimento. Quando então ficamos mais próximos de Emmanuel, nós passamos a compreender que o meu resgate está no dia a dia, a partir do momento em que eu aceito exatamente o local onde eu estou, os dons que eu estou, mas sem me acostumar como se isso fosse o fim. Eu aceito e eu trabalho para ter mais, sem ganância, mas sem deixar de ter gana, vontade de crescer. Portanto, quando Emmanuel nos coloca que o tempo com Jesus, ele vai independer dessa questão cronológica, a gente pode aceitar que estar com Jesus é uma decisão própria e intransferível. Emmanuel diz assim: podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Quando Eurípides me fez o convite, eu perguntei, presencial ou online? Porque pós-pandemia, uma leva de gente faz as palestras online, uma leva presencial. E ele falou, não, Gisele, presencial, já retornamos. Não sei se vocês têm a possibilidade ou desejo, mas se a gente hoje vai na internet, a gente tem inúmeros estudiosos de diversas áreas disponibilizando conteúdos gratuitamente, ou pago se alguém quiser. Eu poderia estar no conforto da minha casa, a 1h40 daqui, vocês me vendo aqui num telão. A palestra seria a mesma. Vocês concordam comigo? Portanto, se é possível que a gente tenha um palestrante, um colega, um amigo, um professor, um orientador à distância, você consegue aceitar que Jesus, mesmo à distância, consegue ter contato com você? É isso que Emmanuel diz nesse parágrafo. Se você consegue aceitar que nós estamos numa sociedade em que nós super evoluímos na questão de tecnologias e de informação, se você consegue daqui assistir um show ao vivo dos Estados Unidos, ou da China, ou de Singapura, onde quer que seja, como é que você não consegue aceitar que à distância o Cristo te olha e ele pode se conectar com você se você desejar? Qual é a diferença? A diferença é que os nossos meios são materiais e ainda limitados.
Os recursos do Cristo são atemporais e ilimitados. E Jesus se liga intimamente, individualmente e de forma peculiar a cada um de nós. Ele nos conhece. Existe uma capacidade espiritual que nós não conseguimos nem compreendermos ainda em função da nossa evolução. Nós temos inúmeros seres humanos encarnados no planeta hoje, não é assim? Não chegam a bilhões? Quantas reencarnações nós gastaríamos para que conhecêssemos a todos? Alguém já tentou fazer essa conta? Em média, eu conheço quantas pessoas em 80 anos de vida, quantas vidas eu gastaria para conhecer apenas quem está hoje encarnado no planeta Terra. Portanto, há formas da gente conhecer as outras pessoas sem que seja nesse contato tão direto e tão individualizado. Porque nós somos sintonia, energia, codificação espiritual. Se nós não damos conta de conhecermos um, a não ser que sejam reencarnações infindáveis com esse propósito, nós precisamos reconhecer que o Cristo e os Cristos, os outros que nós não conhecemos, só conhecemos Jesus, detêm uma inteligência e uma capacidade de conhecer cada um de nós em passado, presente e futuro, acessando todos os nossos arquivos desde o momento em que nós somos retirados de Deus, porque isso está inscrito. Se isso está gravado em algum local, tem gente que pode acessar. Só para dar uma palhinha, Gisele, como é que você tem certeza que isso está escrito e inscrito em algum lugar? Porque quando nós trabalhamos com uma terapia super moderna hoje, que é das constelações familiares, eu tenho uma pessoa que não conhece quem vai constelar e entra na informação, não é espírito, na informação do bisavô, do trisavô, do avô. A ponto da pessoa que está constelando falar, até os trejeitos são iguais, da onde tira isso? Rupert Sheldrake é um estudioso dos campos mórficos e ele tem comprovado que há informações que estão gravadas e elas são acessíveis. O que eu quero que vocês compreendam, que existe a possibilidade, para mim ser real, mas apenas quem for muito cético, admita a possibilidade de que tudo o que você é está colocado, guardado em algum lugar e é acessado e é acessível por aqueles que podem. Esses são os grandes orientadores e a gente pode falar do Cristo. Emmanuel continua dizendo assim: conversar com um amigo, de um continente a outro com auxílio do telefone, escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio, recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. E quando isso foi escrito, nem tinha Instagram, nem tinha Facebook, nem tinha WhatsApp. Vindo para cá, né, o Waze funcionando, eu vi, paciente mandou mensagem, filha mandou mensagem, não sei quem mandou mensagem. Em tempo real eu acompanho isso. Se as pessoas se comunicam em tempo real com a nossa tecnologia, o Cristo não pode se comunicar com você em tempo real? Será que ele não quer? Já que ele disse, eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, depois de ter dito que todo o poder do céu e da terra haviam sido concedido a ele. Emmanuel continua. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governância, o mentor vigilante e o exemplo vivo.
vou pegar pesado, me perdoe. Se você não consegue aceitar e permitir a governança de Jesus no seu psiquismo, na sua vida. Quando eu estou falando de vida, eu estou falando de onde você dorme, o que você come, que carro você dirige, que telefone você tem. Mas eu estou dizendo mais. Como você se sente consigo mesmo ao longo do dia? Quais são as suas dificuldades? Medo, arrogância, pessimismo? Quais são as suas doenças? Como você tem vivido o grande desafio pós-pandemia? Como é que você tem se relacionado com as pessoas dentro da sua casa? Qual é o seu nível de felicidade diante da vida? Qual é o seu nível de satisfação convivendo com as pessoas? E a pergunta mais importante: a sua vida tem sentido? Você encontra sentido na sua vida ou você está num vazio existencial? Essa pergunta, juntando ao que Emmanuel nos ensina, fala que Jesus é mestre presente se nós declaramos aceitar-lhe a governança. Se Jesus governa a minha vida, eu deixo de governá-la. Isso é importante. Se é o Cristo quem determina o que é que eu preciso fazer, eu preciso abrir mão daquilo que eu acredito ser o melhor para mim muitas das vezes. Conseguem entender? Quando eu digo que isso se dá em exemplos, eu tenho um exemplo de minha vida que eu acho assim, muito interessante. Eu tinha feito a faculdade de psicologia, depois eu tinha feito a faculdade de ciências sociais. Aí eu queria dar sequência nos meus estudos, eu gosto muito de estudar. E aí eu falei, agora eu vou fazer filosofia, né? E eu já atendia na clínica há muito tempo como psicoterapeuta integrativa. Vou fazer filosofia porque eu já entendo a mente humana com psicologia, já entendo a sociedade, agora eu quero entender com filosofia. E aí eu comecei, mas na época eu não conseguiria sair de Itaguara para ficar ainda em Belo Horizonte ou a Divinópolis, porque eu estava com um filho pequeno. E aí eu pensei, vou fazer a distância. E eu comecei a pesquisar na internet várias faculdades. Só presenciais, aquelas que eu teria que viajar no final de semana, umas que não eram de acordo com o que eu queria estudar, e eu naquela insistência e nas minhas orações constantes. Até que um dia eu orei ao Senhor que Ele me permitisse encontrar a faculdade correta. E eis que não foi o Cristo, mas foi o enviado, um espírito chegou perto de mim, e assim, na hora que ele chegou, gente, eu juro que eu pensei assim, consegui a liberação. Agora eu consigo a faculdade. Aí eu olhei para ele e falei, oi? Ele falou, oi. Aí ele me perguntou, o que você deseja? E eu, né? Como é que ele me pergunta? Com certeza ele já sabe, por isso que ele está aqui. Mas eu respondi, né? Sou obediente, falei, estou buscando a autorização para a faculdade de filosofia. Ele só me respondeu assim, será útil em quê aos seus pacientes? Não fiz filosofia. Fui fazer terapias integrativas integrais, anos a fio, completando então os meus conhecimentos. Para o Cristo, o conhecimento que eu queria seria para mim, não seria para outros. Talentos que nós temos, eles só nos são oferecidos e eles precisam ser colocados a serviço dos outros. E quando eu falo de talento, eu estou falando do mínimo ao máximo. Eu estou falando, vou começar no máximo, daquele grande executivo que coordena multinacionais, de pessoas que coordenam multidões, que influenciam multidões. Mas vocês querem ouvir sobre o mínimo? Quando a gente chega num local e a pessoa que fez a limpeza é caprichosa e atenciosa com a limpeza. Isso é dom. Quando você chega para comer num local e a comida pode ser simples, arroz, feijão, um legume, uma saladinha e uma carne, e aquela comida que você come, que te leva nas alturas, isso é dom. Quando você está com um problemão na vida e você pensa assim, a quem eu vou recorrer, para quem eu vou mandar um WhatsApp? É dom, alguém escuta, alguém sabe ouvir. Consegue entender?
Quando eu trago isso para vocês, eu poderia gastar um ano perguntando a cada um qual é o seu dom, onde você o utiliza. E se nós desejamos aceitar a governança do Mestre, isso só se fará se eu me aceitar primeiro, ou se eu solicitar ao Mestre que me mostre realmente quem eu sou. Numa sociedade, volto a dizer, que está equivocada com relação aos seus valores e nos ensinam que ter é mais importante do que ser e que parecer ter é mais importante do que ser e que parecer ser é mais importante do que ser. Conseguem compreender a profundidade? Aceitar a governança de Jesus não é mais copiar o jeito do outro, é aceitar o meu único jeito, do jeito que eu sou e que é mutável ao longo da vida em função das fases, em função das idades e das experiências. Emmanuel, quem vai me falar o tempo? Cadê a pessoa abençoada que me mostra? Emmanuel, basta recapitular-lhe as lições. Olha só, olha o que esse mestre... Gente, eu comento assim que meu nome está na fila para a escola de Emmanuel. Antes de desencarnar, eu já estou solicitando isso há uns 10 anos, porque não sei se vocês sabem, tem fila para ser aluno de Emmanuel no plano espiritual. Eu já coloquei o meu nome lá. Então eu estou fazendo um acordo com eles. Eu faço tudo que vocês estão me pedindo, mas assim que eu desencarnar e descansar um tiquinho, porque eu estou muito cansada, vocês também? A vida está, né, cheia de demandas. Eu vou querer descansar um tiquinho, uns 3 dias, tá bom, porque o sono de lá é melhor do que o daqui. Aí eu quero começar na aula de Emmanuel. Eu posso ser aquela que vai ficar lá no fundinho, vou entrar em silêncio, sair calada, mas eu quero Emmanuel como meu professor. Porque é dos professores mais exigentes e mais assertivos que eu conheço. E olha que eu comparo os estudos espíritas aos estudos de psicologia e aos estudos agora, principalmente, de Viktor Frankl da logoterapia, que é a minha pós-graduação. Então eu fico comparando com os seculares e Emmanuel, ele é sensacional. Escutem só, basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. Se eu não conheço as lições do Cristo, como é que eu vou recapitular? E não adianta o conhecimento que você, que é de origem católica, teve quando você fez catecismo há décadas atrás. Não adianta. Você precisa estudar Jesus com a sua mente de hoje, com seu intelecto de hoje, com seu sentimento de hoje. Fica a dica, o livro Luz Imperecível da Organização de Honório de Abreu. Fica a dica para quem é mais estudioso, gosta de aprofundar e de quebrar a cabeça, os estudos de Carlos Pastorino sobre o Evangelho. Fica a dica de pessoas que querem comparar conhecimentos espíritas com conhecimentos de outras religiões, acessarem textos de outras religiões e refletir com a luz, com a ótica espírita sobre isso. Essa é a dica. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. Se você não sabe as lições do Cristo, por favor, comece a pesquisar. Gisele, mas eu não tenho tempo, minha vida está muito corrida. Eu concordo, as nossas vidas estão corridas. Mesmo assim, você tem tempo para olhar o WhatsApp pelo menos 3 minutos por dia? Você tem tempo para olhar o Facebook? Não estou dizendo que isso seja errado. Você tem tempo para não fazer nada? Se você dedicar 5 minutos do seu dia, só 5, para você conhecer um pouco mais de Jesus, você vai encontrar suporte para todos os momentos difíceis da sua vida. Quando eu falo disso, gente, eu estou falando de momentos assim, ó. Estou numa fase difícil da minha vida. Estou rogando ao Senhor que Ele possa me assessorar. Aí eu me lembro da história de Bartolomeu. Por que eu me lembro da história de Bartolomeu? Porque eu estudei. Aí eu estou no outro momento da minha vida, eu estou rogando ao Senhor que Ele possa me assessorar. Aí eu me lembro da história de Maria de Magdala, eu conheço. Aí num outro momento eu falo, Senhor, misericórdia, não estou dando conta disso nesse serviço, o Senhor me dá uma luz. Aí eu me lembro do milagre dos peixes e pães.
Por que eu consigo me lembrar? Porque eu fui e busquei as informações. Nós estamos num mundo em que, infelizmente, a maioria de nós ainda está num estado espiritual como se fosse zumbi. Por isso é que filmes de zumbi fazem tanto sucesso. Nós não despertamos para a vida. É tempo, é chegada a hora. E se a gente conhece um pouco mais o Cristo, diz Emmanuel, a gente basta recapitular para a gente refletir. E aí completa o professor. E ao retratá-lo em nós, prestem atenção, Emmanuel está dizendo, você tem que ser um retrato do Cristo. Segundo as nossas, agora presta atenção, como é que eu vou fazer para ser Jesus? Ele não dá ponto sem nó. E ao retratá-lo em nós, aí ele completa, segundo as nossas acanhadas concepções. Emmanuel está dizendo, se você conhece o Cristo e recapitula, você pode refleti-lo dentro do seu limite, que pode ser acanhado. Receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos. Se eu reflito o Cristo, eu recebo dele a ideia. Gente, ideia é como fazer, solução, invenção, ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos. Portanto, se eu quero que esta frase seja uma verdade na minha vida, eu preciso me colocar no lugar de discípulo. O que é um discípulo diferente de um ouvinte de Jesus? Discípulo é aquele que toma consciência, decisão consciente e, portanto, a decisão com o tempo poderá ser inconsciente ou já é inconsciente, se manifestou na consciência, o lugar de seguidor. Seguidor, gente, quer dizer, estou disposto, estou disposta a aprender um jeito novo. Exemplos. Se eu tenho um inimigo, como é reagir a um inimigo sem o Cristo? E como é reagir a um inimigo com o Cristo? E eu não estou dizendo que nós não tenhamos que colocarmos limites quando isso for necessário. Não estou dizendo. Uma pessoa com Cristo não é pacata, não é plasta. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós podemos ser firmes e amorosos, carinhosos e próximos, com firme propósito nas nossas vidas, com uma paz. Neste mesmo livro, na semana passada, porque esse livro muitas vezes me acompanha nos meus cafés da manhã, para eu já começar algo assim extraordinário na minha vida. E eu sou direta, eu pego e falo, Senhor, por favor, sobre este assunto da minha vida, dá-me a lição de hoje. Nunca falhou. Nunca. Quando eu acho que falha, eu falo, Senhor, o Senhor me deu a resposta para algo, então, que eu não solicitei. Imediatamente o outro problema vem. Ou seja, a resposta para aquilo que eu pedi não é para aquele dia. Mas a resposta para aquilo que eu nem solicitei, que eu estou precisando, já me chega. Discípulo, então, é aquele que resolve, decide e sabe que será trabalhoso, muito trabalhoso, abrir mão daquilo que acredita do jeito que faz para fazer do jeito do outro. Sem entender. Sabe, alguém aqui já teve a oportunidade de estar diante de um grande professor ou já trabalhou como aprendiz de alguém? Quando você se senta e a pessoa fala, faça desse jeito. Aí você pergunta, por quê? A pessoa responde, você vai entender com o tempo. Aí você vai fazendo sem saber por quê. Consegue entender? Muitas vezes seguir Jesus é, eu li e entendi dessa forma. Ou eu li e eu não entendi dessa forma. Como é que eu vou colocar isso em prática? E lembrem-se, quando Emmanuel fala que nós temos então uma concepção acanhada, eu não vou conseguir realizar tudo 100% desde o início. Tem algo que a gente chama de autoaceitação, autocomisseração. O
que é aquele sentimento quando eu me abraço, eu digo, está tudo bem, eu estou aprendendo, eu posso falhar. Não tem problema falhar. Na próxima eu vou acertar um pouco mais. E ele diz, prometeu-nos o mestre ao falar aos discípulos, coloquemo-nos então neste lugar de discípulo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, nos diz Emmanuel, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. E Jesus não espera sentado. Enquanto Jesus aguarda por cada um de nós aqui, Ele obra incessantemente por este planeta. Enquanto Jesus espera, Ele obra incessantemente por todos aqueles que já solicitam a sua ajuda. Ele vai, sem cansaço algum, atender a todos aqueles que lhe pedem ajuda. A grande questão é que nós muitas vezes solicitamos do Cristo que Ele faça por nós, permitindo que nós estejamos numa postura passiva, receptiva. E os planos superiores da vida requerem de nós a postura ativa, que acolhe, transforma, realiza e devolve. Estejam atentos. O que mais vejo hoje em dia são seres humanos que não se dão conta dos poderes que carregam, dos dons que têm. E para ser muito sincera, nós muitas vezes fugimos às nossas tarefas reencarnatórias, nos anestesiando a existência com todos os excessos. O excesso da comida, o excesso da bebida, o excesso da atividade física, o excesso do sexo, o excesso do trabalho, o excesso da conversa, o excesso do sono, o excesso do consumismo, o excesso, o excesso, o excesso. Como é que eu sei que eu estou não aceitando o Cristo? Como é que eu sei que eu estou me anestesiando? Quando eu imploro por aquilo que eu acabei de citar nessa lista, quando eu imploro como se eu dependesse daquilo para ser. Eu dependo do meu trabalho? Eu dependo do dinheiro? Eu dependo de remédios? Não sou contra, sou super a favor de medicamentos, estou dizendo do excesso. Ok? Pessoas que ao invés de tomar um comprimido, tomam 3. Pessoas que não revêem os medicamentos com seus médicos e profissionais da saúde. Estão só se entupindo de medicamentos, sem revisão, sem ajuda de profissionais da área. Eu dependo do meu trabalho para me sentir ser humano, eu dependo da comida, eu dependo da cerveja, do álcool em si, o que quer que seja. Eu dependo do sexo. Aonde eu perco a minha humanidade e me coloco escravo de alguém ou de algo? Eu dependo de alguém? Codependência. Sem o outro eu conseguirei viver? Não, codependência. Eu posso não saber como eu viverei, mas eu tenho que aceitar que eu viverei. Consegue entender? O como vem depois da aceitação. Eu sei que eu posso, eu só não sei como. É o início do processo. E dá para tirar de uma vez? Não, gente. Com Cristo é cada dia um pouco mais. Então, muitas vezes, se são 5 latões de cerveja e diminui para 4, é uma conquista. E não pode comemorar abrindo a 5ª lata. Às vezes, é o doce que a gente diminui e já é uma conquista. Às vezes, para quem trabalha 14, 16 horas por dia, para sempre, porque tem épocas das nossas vidas que a gente trabalha muito e precisa trabalhar. Precisa. Mas a gente precisa compreender que tem que ter um momento para recuar e tem que compensar final de semana, tem que compensar em algum momento. Se isso não acontece, se eu estou a serviço daquilo que deveria me servir, eu estou fugindo do Cristo.
Consegue entender? Se eu sou aquele ser humano que quem está do meu lado não me importa, existe um problema. Ou se o ser humano que está do meu lado é mais importante do que eu, na minha percepção de vida, temos outro problema. Você é o centro da sua existência e o Cristo há de se manifestar através de você se você permitir. Mas se você não se conhece, como é que você vai permitir? Se você ainda está preso, está presa ao que disseram para você lá na sua infância, se você ainda está escravo de algo ou de alguém que te ensinou a ser de um determinado modo, como é que o Senhor vai te acessar e vai te usar para um propósito ainda maior? Despertemo-nos. Despertemo-nos. Cada dia um pouco e um pouco todo dia. Assim, poderemos verdadeiramente reconhecer em Cristo o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia. Trabalhem a intimidade com Jesus. Trabalhem a amizade com Jesus. Ele está disponível. Eu o chamo de G muitas vezes. É meu amigo. Em todos os momentos que eu preciso. É o meu amigo. É aquele ser que um dia eu quero ter a honra de olhar nos olhos dele e de falar: Senhor, eu dei conta. Eu mereci estar aqui te olhando face a face, não por sua misericórdia, mas pelo meu merecimento. E isso só há de acontecer quando é que a gente tem acesso ao Cristo. Só vamos ao Pai pelo Cristo. E só chegamos ao Cristo pelo outro. A partir de agora, quando você sair desta casa abençoada, compreenda que tudo o que você fizer tem que ter a clara intenção de ser dedicada ao Cristo através do outro. Vou varrer um chão, vai ser o chão mais bem varrido que eu puder naquele dia, porque estou fazendo para o Cristo. Pessoas vão pisar. Vou administrar pessoas. Vou conviver com pessoas. Vou fazer isso como se fosse um presente para o Cristo, porque essas pessoas são importantes para Ele. Vou administrar uma empresa, vou dar aula, vou atender pacientes, vou cortar cabelo, vou empilhar na empresa, vou dirigir qualquer coisa. Seja na sua vida profissional ou seja na sua vida pessoal, tenha a clara intenção de que tudo o que você fizer pode ser dedicado a um ser superior. E você vai perceber o quanto isso fará de qualquer esforço um esforço menor. Qualquer esforço não vai ser tão difícil, tão enfadonho. E ao ter essa concepção de vida, você começa a perceber nos outros como você é importante, como você é útil nas mãos de alguém que pode imensamente, infinitamente mais do que você. Aproximem-se de Jesus. Ele aguarda por vocês. E Ele me aguarda. Ao retornar daqui para minha casa, mais 1h30 dirigindo, Ele estará comigo. Para que eu não sofra nenhum mal, nenhum problema. A não ser que Ele queira me levar, mas eu não acredito. Eu acho que eu ainda tenho uma função aqui, eu tenho com a minha agenda cheia. Eu acho que Ele me quer aqui. Meu caçula está com 12 anos. Eu falo com ele: Senhor, eu quero deixar ele criado, não me deixe embora antes, não. Se Ele quiser me levar, vai me caber a aceitação e a reverência. Mas, se esse não for o plano do Senhor, Ele me conduzirá. Eu só estou aqui hoje porque Ele me conduz em todos os tempos da minha vida. Eu tenho consciência, você também pode ter. Quando foi que Ele te conduziu, mesmo você tendo se afastado dos planos dele? Conscientize-se, abra-se, para que você seja você, da melhor forma possível. Ok? Uma honra para mim dividir essa palestra, esses conhecimentos com vocês. Mais uma vez, me perdoem um atraso, não foi intencional. Espero ter contribuído para que cada um hoje dê a quantidade de passos que é possível ao encontro do Mestre.
Vejo vocês por aí e gratidão.